Bom dia, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Gostaria primeiramente de agradecer à igreja pelas orações, pela preocupação com a minha saúde. Tive uma crise de nervo ciático. Quem teve aí sabe como é. E agradeço aí as orações dos irmãos. Estou me recuperando. Talvez você estranhe um pouquinho hoje, eu não vou me movimentar tanto, vou ficar um pouquinho mais parado. Mas Deus tem sido bom, tem cuidado da gente. Uma lesão que eu tive fruto de um acidente que eu sofri. Eu fui atropelado quando estava voltando do serviço de bicicleta há muito tempo atrás. E aí, vira e mexe, eu tenho a lembrança, com essa dorzinha do ciático. Mas Deus tem cuidado, Deus sempre é maravilhoso, tem usado a vida dos irmãos na demonstração do amor e do carinho de cada um. Louvo a Deus pela vida da igreja. Dito isso, queridos, nós estamos estudando sobre santidade, um tema que é essencial à nossa fé e à nossa vida, e um tema que é pouco ensinado nas igrejas. Infelizmente, nós temos igrejas em que falar sobre santidade é quase que proibido. Falar sobre pecado, então, é quase uma blasfêmia. Mas é um tema que é essencial à nossa fé. Se você, de fato, é cristão, cristã, você precisa caminhar no caminho da santidade. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para você ver a Deus, você precisa ser santo, como Deus é santo. Esse é o padrão de santidade dado ao povo de Deus. Não é que nós vamos ser santos ao ponto de ser santos iguais a Deus, porque Deus é santo perfeitamente. Mas a ideia aqui é que à medida que Deus compartilhe o atributo da sua santidade conosco, é que a gente caminhe de maneira progressiva, desenvolvendo e amadurecendo esse aspecto da nossa vida, que é importantíssimo, a santidade. E foi-me dado, incumbida, o privilégio de pregar a palavra. E o tema de hoje é que a santidade começa em um coração puro. E para isso, irmãos, nós vamos ler um texto que é bastante conhecido da palavra de Deus, que fica lá em Mateus 5. Mateus 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. É um trecho da palavra de Deus muito conhecido. Nós conhecemos esse trecho como as bem-aventuranças, o início do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, em que Jesus, que é Deus, vai pregar à multidão. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijam-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém e amém. E nós vamos nos concentrar no versículo 8. Vou ler novamente o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E para nós entendermos um pouquinho o que esse texto está dizendo, o que esse versículo está ensinando, nós precisamos lembrar um pouquinho do contexto
não só do Evangelho de Mateus, mas especificadamente do Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus anuncia Jesus como um rei, o rei prometido. E o Sermão do Monte é como se fosse o código de conduta, a constituição que o rei proclama para os cidadãos do seu reino. Todos os cidadãos do reino devem ter como característica aquilo que está descrito dos capítulos 5 ao capítulo 7 do Sermão do Monte. E isso inclui as bem-aventuranças. Um famoso escritor chamado Charles Swindoll, em um livro de título Eu, um servo, você só pode estar brincando, ele diz que as bem-aventuranças são um retrato de um servo de Deus. Aqui está contida a nossa identidade enquanto povos e pertencentes ao reino do Supremo Rei, que é Jesus Cristo. Se você faz parte desse povo e desse reino, você deve ser identificado pelas bem-aventuranças. Jesus aqui não está dizendo e explanando 8 pessoas diferentes, porque são 8 bem-aventuranças. Não são 8 pessoas diferentes. São 8 características do caráter do cidadão do reino. Então, se você é cidadão do reino, filho de Deus, chamado nação santa, você precisa demonstrar em sua vida as bem-aventuranças, inclusive ser puro de coração. E para nós entendermos o que de fato é o coração, biblicamente falando, nós precisamos recorrer a alguns textos bíblicos. Eu vou pedir para os meninos, por gentileza, colocar lá, projetar, Jeremias 17, versículo 9, para nós entendermos como é a avaliação do coração, segundo a palavra de Deus. É um versículo bastante conhecido. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Segundo a palavra de Deus, o coração é enganoso. Nós temos um primeiro diagnóstico, não muito animador, do que é o coração. Mas nós temos mais um, Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Diz assim a palavra de Deus: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sai coisa boa do coração, segundo esse texto? Sim ou não? Outro diagnóstico não muito animador do que é o coração humano. Mas tem mais. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensatos deles se obscureceu. Ainda em Romanos, capítulo 2, versículo 5. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Que baita diagnóstico do que é o coração humano. Mas o que serve de consolo, irmãos, diante de tantas verdades que muitas vezes nos atingem, de uma realidade desanimadora, é que Deus, por meio de Jesus Cristo, quer transformar esse coração que nós acabamos de ler. Ainda que o nosso coração seja obstinado, ainda que o nosso coração seja obscurecido, ainda que o nosso coração seja enganoso, ainda que do nosso coração saiam coisas terríveis, Jesus Cristo quer transformar o nosso coração. É esse coração que Ele deseja transformar através do seu sangue. Isso é graça, irmãos.
Eu costumo sempre usar um exemplo. Quando você quer montar um time, quando você quer montar uma equipe, lembra aí da sua época de escola, ou quando você ia a acampamentos, quem já é um pouquinho mais experiente na vida cristã. Quando você vai a acampamentos, ou quando você quer montar um time, quem geralmente você escolhe? Os melhores. Jesus, ele vai por uma lógica bem diferente. Ele escolhe os piores. Porque é pelos piores que a glória de Deus é manifestada. Deus quer transformar esse coração, que é enganoso, obscurecido, obstinado, que só produz coisa ruim. Deus quer transformar esse coração. E é desse coração que Deus faz brotar a semente da santidade. É maravilhoso. Como um coração que só produz coisa ruim pode fazer brotar um aspecto tão maravilhoso da pessoa de Deus? É só o próprio Deus para fazer isso. Mas há algumas implicações sobre esse mesmo coração. E eu vou pedir para o irmão lá do slide colocar Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Ou o coração é a fonte da vida. E esse texto ele esclarece um pouco para nós qual é o conceito de coração na realidade judaica, qual a Bíblia foi escrita. O coração é muito mais que o depósito das nossas emoções. O coração é muito mais do que um órgão que pulsa. O coração, o nosso coração, segundo o conceito bíblico, ele é a fonte das emoções, dos pensamentos, da vontade e das ações. Ou seja, é no coração em que nós temos a síntese da totalidade do ser humano. Esse é o coração. Seu coração não é somente onde estão os sentimentos. O seu coração é o centro de comando da sua vida. Entenda o coração como se fosse o carro. Carro, um veículo que te leva, que te move. É como se fosse o nosso coração. A grande pergunta é: quem está na direção? Quem está conduzindo o seu coração? Quem está na direção? Essa é a grande questão. E é sobre isso que esse versículo está dizendo. Mas nós temos mais uma implicação. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É assim que Deus nos vê. Deus não está tão interessado no seu aspecto físico, se você é bonito, bonita. Deus quer ver a beleza do seu coração. E tornar esse coração que outrora era enganoso, obstinado e obscuro, em algo lindo e belo, por meio da sua graça através de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Deus vê o seu coração. Ontem nós estávamos aqui com os jovens e no momento do louvor nós estávamos conversando de que Deus não se preocupa tanto se você é afinado ou desafinado. Deus não se preocupa se você canta alto ou canta baixo. Deus às vezes não se preocupa se você levanta a mão ou fecha os olhos. Porque tudo isso pode parecer mera aparência diante da comunidade. Porque Deus sonda
o coração. E na adoração, Deus está desejoso em ver corações prostrados diante da presença dEle. Porque a adoração flui de um coração de um adorador, de um coração prostrado diante de Deus. Mas há mais uma implicação, Atos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Esse versículo, ele é lindo, irmãos, porque ele nos revela algo precioso acerca da graça de Deus, de como Deus atua na salvação do seu povo. Quem que abriu o coração de Lídia? Foi Paulo? Quem que abriu o coração de Lídia? Foi ela mesma? Quem que abriu o coração de Lídia? Deus. É Deus quem intervém em nosso coração. É Deus quem opera graciosamente na transformação da nossa vida. É Deus quem age ativamente na nossa regeneração e na nossa justificação e também na nossa santificação. Deus é quem age. Deus é quem faz essa cirurgia de transformação, onde Ele transplanta, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração vivo, que deve o adorá-lo. Mateus 6, 21. Última implicação, irmãos, a respeito do coração. Está no Sermão do Monte, inclusive, que Jesus pregou. Pois onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Ou, na verdade, eu li ao contrário, né? Olha só. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu tenho que decorar esse versículo nessa versão aqui, ó, agora. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aqui Jesus está falando do quê? Qual que era o ídolo que Jesus estava colocando em xeque? As riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Porque aquele que você serve é onde o seu coração está conectado, é onde você vai prestar o culto. Se você está conectado às riquezas, o seu coração também está ligado a isso, e às riquezas que você tem prestado culto, é o seu ídolo. Agora, se você presta culto a Deus, o seu coração está conectado a esse Deus Santo, e imediatamente esse coração é purificado. A questão é, onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Dito isso, irmãos, nós vamos tirar algumas lições desse versículo acerca da santidade, do que é ser limpo de coração. Vamos ler novamente, versículo 8 do capítulo 5. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essas bem-aventuranças, elas são organizadas de uma forma bastante didática. Primeiramente, ela vai mostrar uma atribuição de bem-aventurança, que é basicamente o começo do texto, o começo do versículo. Bem-aventurados, isso é uma atribuição. Depois, Jesus vai falar do caráter de quem é bem-aventurado. O bem-aventurado é o quê? Puro de coração. E depois, Jesus vai falar de uma consequência. E no caso aqui não só uma consequência, mas uma promessa que esse que é bem-aventurado recebe. No caso aqui, eles verão a Deus. E qual é a primeira lição que nós então aprendemos com esse versículo? Os limpos de coração reconhecem que seu coração é sujo. Ter o coração purificado pela obra do Senhor Jesus Cristo pressupõe que você reconheça a sua condição de pecador,
de um coração separado, obstinado e obscuro. Para que você seja salvo, é necessária essa iluminação dos nossos olhos e nossa mente e do próprio coração. É necessário que você reconheça quem você é, para que assim você possa ser transformado por Deus. Ou seja, ter um coração purificado implica numa análise da sua própria vida. Ou melhor dizendo, ter um coração purificado implica no desejo de que o próprio Deus sonde o seu coração, como diz o Salmo 139. Você precisa ter esse conhecimento de que você não é bom, eu não sou bom. A gente sempre usa a ilustração aqui da criança, do bebê. Você nunca vai ensinar o seu filho a fazer coisa errada. Sim ou não? A não ser que você seja um péssimo pai ou uma péssima mãe. Mas você não ensina os seus filhos a fazerem coisas erradas. Por que ele faz então? Porque o coração é sujo. É bonitinho aquele serzinho? É bonitinho demais. Mas o coração é sujo. Precisa ser alcançado pela graça de Deus. Precisa que Deus intervenha nesse coração e purifique. Então, para que você tenha um coração purificado, você precisa ter consciência do seu estado. E aqui eu faço uma pergunta que eu me fiz essa semana. Há quanto tempo você não tira um tempo? Há quanto tempo você não tira um tempo para refletir sobre a sua vida? Eu estou falando, irmãos, de parar e pensar sobre como está a sua vida. 1 Coríntios 11, que é um texto usado para ser do Senhor, diz o quê? Examine-se. Há quanto tempo você não examina o seu coração? Porque a falta de exame do nosso coração causa uma distorção na nossa vida cristã. A ponto de muitas vezes nós deixarmos passar algumas manchas e pecados que uma hora ou outra Deus não vai deixar passar. Reflita sobre a sua vida. Tenha consciência de como você está caminhando. Talvez de pecados que muitas vezes você nem considera pecado, mas porque passa batido por falta de reflexão, irmãos. Eu vou contar aqui uma experiência minha. Quando eu e a Cris iniciamos o namoro, a Cris, ela tirou carteira antes que eu. A Cris, ela dirigiu os carros do meu pai antes que eu. Antes que eu. O pai deixava o carro com a Cris. E muitas vezes, quando eu estava aqui na igreja, eu ligava para a Cris vir me buscar. Até aí tudo bem, tranquilo. Aí eu fui fazer carteira, muito tempo depois que a Cris. E a primeira vez que eu tentei, eu reprovei. 3 vezes. Mas sabe o que isso revelou no meu coração, irmãos? O machismo. Como é que pode? A Cris dirigia antes que eu. A Cris dirigiu os carros do meu pai antes que eu. Como é que eu não consigo? Eu tenho que dirigir. Eu tenho que aprender. Irmãos, parece bobo, mas esse tratamento de Deus, através dessa experiência na minha vida, curou um pecado que, se não tivesse sido curado naquele momento, eu ia levar para dentro do meu relacionamento de casado. E aí ia ser pior, porque quando a gente é namorado, o que acontece? A gente está junto, pai e mãe falam assim, até esse horário. E depois que passa esse horário, o que acontece? Cada um vai para a sua casa. Agora, quando é casado, não, porque os dois moram debaixo do mesmo teto.
Deus curou essa área da minha vida para que não se tornasse algo pior no meu casamento. Mas por que que isso aconteceu? Falta de exame. E Deus usou uma situação, reprovar no Detran, para revelar esse pecado. Porque eu não examinei a minha vida. Então, irmão, vai um conselho. Não é meu conselho não, é conselho da palavra. 1 Coríntios 11. Examine a si mesmo. Só quem tem consciência do estado do seu coração pode ser transformado pelo Deus de graça, que intervém, que faz essa cirurgia e faz perfeitamente. Segunda lição: os limpos de coração, eles são singelos e íntegros. Por quê? Puro, essa palavra puro significa alguém que não tem o coração dividido. Alguém que é íntegro na forma como presta culto a Deus. Ou seja, é como o pastor Lucas falou e orou. Quando você está aqui, no culto, na família de Deus, o seu pensamento não está lá fora. O seu pensamento está focado em prestar culto a Deus. Isso é singeleza, isso é um coração que não é dividido. Isso é pureza. Alguém puro é íntegro na forma como busca o Senhor. Alguém puro é íntegro, não porque é alguém que não peca, porque a nossa luta contra o pecado ainda não acabou, Hebreus capítulo 12. Mas é alguém que busca sempre a santificação, o caminho da santificação. Isso é integridade. Mas alguém limpo de coração não possui o coração dividido a ponto de adorar outras coisas. E outras coisas aqui, irmãos, pode ser muita coisa. Um exemplo Jesus deu, que é as riquezas, mas a gente pode colocar qualquer outra coisa no lugar. Tecnologia. Idolatrar a esposa, idolatrar o esposo, idolatrar os filhos. A idolatria do próprio eu, do próprio ego, do próprio corpo. Nós estávamos conversando na classe de membresia. Hoje, o que mais tem é o culto ao corpo. Eu até falei para eles, antigamente a gente falava assim, em cada esquina tem o quê? Um bar e uma igreja. Hoje mudou. O bar, uma igreja, uma academia, uma tabacaria, uma distribuidora e uma barbearia. Não é verdade? E uma farmácia, se for esquina, né? Farmácia fica na esquina. E centro de estética, harmonização facial, fica um negócio lá tudo torto. Enfim, o mundo é esse culto ao eu. Quando você presta culto a você mesmo, isso é idolatria. Um coração puro, um coração íntegro não é um coração dividido. É um coração consagrado a Deus. Adorar somente a esse Deus. Mas um coração puro também é aquele coração que foi purificado pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Jesus derramou o seu sangue, o seu corpo foi moído, para que o seu coração fosse purificado. E aqui vai também para aqueles que idolatram o academicismo, ou idolatram a teologia. Sabia que você pode ser um idólatra da teologia? O que você mais valoriza, os livros de teologia ou a Bíblia? O que você mais valoriza, as teologias sistemáticas, teologias bíblicas ou a Bíblia? Eu vi ontem um vídeo de um pastor, Paulo Wong, pastor presbiteriano. Ele disse assim: teologia que não transforma a vida é teologia do diabo.
se o teu estudo da palavra de Deus, se o teu meditar na palavra de Deus não gera em você consciência do seu estado, não gera em você uma consciência de quem Deus é e do que Ele faz, alguma coisa está muito errada no seu estudo da palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus tem que gerar transformação. E à medida que você é transformado, o seu coração é purificado. Mas há mais uma lição. Os limpos de coração são transformados totalmente. Lembra que eu falei do conceito de coração na cultura judaica? O coração vem as emoções, os pensamentos, a vontade e as atitudes. Quando você é purificado pelo sangue do Cordeiro, toda a sua vida é transformada. Todas as áreas da sua vida são impactadas por essa ação de Deus no seu coração. O homem é transformado na sua totalidade. As suas emoções são transformadas, os seus sentimentos, as suas vontades, as suas atitudes são transformadas quando Deus intervém no seu coração. Essas são as características de alguém que é santificado, de um cidadão do reino. Quarta lição: os limpos de coração reconhecem que só Cristo pode purificá-los. Mais uma vez eu repito aqui, você não é bom. Deus é bom. E para manifestar a sua graça, Ele pega a gente que é ruim, o nosso coração que é enganoso, e Ele transforma com a sua graça e o seu amor. Nós não somos bons. A obra que é feita no nosso coração é planejada por Deus mediante ao ato e vida de Cristo. É Cristo quem foi o agente da nossa purificação. Sim, você tem a responsabilidade de caminhar em santidade, de buscar a santidade, mas isso só acontece quando você anda e vive segundo o quê? Segundo o Espírito Santo, que nos ajuda nessa caminhada. Deus intervém na sua vida através de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Vamos ver um texto, 1 João 3, versículo 3. Se puder projetá-la para mim, por favor. 1 João 3, versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A ideia de purificar a si mesmo não é uma autopurificação. Porque ele está dizendo, todo aquele que tem essa esperança, você precisa depositar a sua esperança para que você seja assim purificado. E esperança no quê? No caso ali, na ressurreição. À medida que você medita e conhece a obra de Cristo, vida, morte, ressurreição e ascensão, e à medida que você coloca a sua esperança no ato e vida de Cristo, você cai nesse processo de purificação, de santificação. E última lição, irmãos, que esse versículo nos dá. Os limpos de coração, e aqui, irmãos, tem uma verdade que deve te trazer alegria. Por quê? Você é bem-aventurado, sim ou não? E o resultado, o motivo pelo qual você é bem-aventurado, não é porque você é puro de coração, mas é porque você vai ver a Deus. E aí vem uma pulguinha atrás aqui da minha orelha, né, quando eu estava estudando. Mas como assim ver a Deus? Ninguém pode ver a Deus. A Bíblia fala. Moisés, ele viu um pouquinho da glória de Deus. O que é então ver a Deus? Esse é um assunto muito complexo que eu
não consigo explicar para os irmãos de forma alguma, nem só por causa do tempo, mas pela limitação mesmo. Mas eu posso dizer que ver a Deus, a gente pode entender em dois aspectos. Primeiro, os limpos de coração, os puros de coração, aqueles que têm o seu coração transformado, santificado pela obra cirúrgica desse Deus maravilhoso, através de Jesus Cristo, podem ver a Deus todos os dias. Como que você vê Deus todos os dias? Primeiro, você pode ver a Deus diante da criação. Porque nós entendemos como cristãos que Deus criou todas as coisas. Sim ou não? Você pode contemplar a obra de Deus da criação. E a vantagem é que nós, por conhecermos a Deus Criador, podemos assim adorá-lo através daquilo que Ele fez, daquilo que Ele criou. Mas você pode também ver a Deus todos os dias, fazendo o quê? Lendo a palavra que Ele deixou. A palavra, a revelação que Ele nos deixou. Você pode ver a Deus todos os dias e conhecê-lo cada vez mais. Nossa, mas Moisés viu a sarça ardente, Moisés viu a coluna de fogo, de fumaça. A palavra de Deus diz que, apesar deles terem todas essas manifestações incríveis da presença de Deus, essas teofanias, eles não tinham a revelação completa. Nós temos esse privilégio de ter a revelação completa. Irmãos, nós não temos menos privilégios do que aqueles que viram o mar se abrir. Logicamente é algo muito grandioso. Eu queria estar lá para ver também. Mas não rejeite a revelação completa que Deus deixou para você. Você pode ver a Deus todos os dias. Você pode ver a Jesus todos os dias. Você pode ver o Espírito Santo todos os dias, quando você medita na palavra que Ele nos deixou. Amém? Mas você pode ver a Deus também na comunhão. Oi. Exatamente. Você pode ver a Deus, conhecê-lo e assim viver no caminho da santidade. Mas você pode ver a Deus também na comunhão, na expressão. Eu gosto muito de João 17. A nossa comunhão, ela é uma expressão da comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aqui só é assim porque Deus é o padrão. Porque o padrão de Deus de relacionamento que Ele tem na Trindade é o padrão que nós podemos expressar através dos nossos relacionamentos. Então você pode ver a Deus através da comunhão. E aí fica, irmãos, um conselho da Bíblia: não deixe a comunhão. Aqui você encontra e percebe a presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui, não abandone a comunhão. Aqui você vê a expressão do caráter de Deus no rosto dos irmãos, no abraço, no carinho, no afeto, na oração, nas conversas, nas brincadeiras, na comida, no partilhar, no estar à mesa. Não deixe a comunhão. No meio da comunhão, seu coração também é purificado. Paulo vai falar a Timóteo. Ele vai falando: Timóteo, siga a pureza, siga a justiça, siga a fé, com os quais de coração puro louvam a Deus. Não deixe a comunhão, meu irmão. Aqui você pode ver e vai ver a presença de Deus. Amém? E mais, você pode ver a presença de Deus através da oração. Cantamos aqui: na oração encontro calma. Você pode sentir a presença de Deus por meio da sua oração.
no segredo do teu quarto, com o joelho dobrado. Ali Deus se faz presente. Ore, busque a Deus em oração. Tenha o privilégio de experimentar a presença de Deus quando você está na sua casa, quando você está caminhando, quando você está indo para o trabalho, quando você está estudando. Desfrute da presença de Deus através da oração. E por último, irmãos, nós vamos ver a Deus. E por isso que aqui tem uma promessa embutida. Nós vamos ver a Deus na eternidade. Quem anseia por esse dia? E aqui eu quero deixar um versículo para você. Apocalipse 22, 14. Se o irmão puder pôr lá, por gentileza. Apocalipse 22, 14. Olha só. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. E algumas traduções trazem entre chaves, no sangue do Cordeiro. Talvez a sua tradução traga isso. Bem-aventurados que lavam as suas vestes. Assim tem direito à árvore da vida. E pode entrar aonde? Na cidade pelas portas. Você não vai entrar por cima do muro, não. Você não vai entrar escondido. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que são purificados pela presença e pela ação de Deus, vão ter direito à árvore da vida e a entrar na Nova Jerusalém. Você vai ver a Deus. Eu não sei como é que vai ser. Não sei. Eu só sei que eu posso ter a certeza de que um dia nós estaremos juntos por toda a eternidade, ao lado de Deus, Jesus, do Espírito Santo, daqueles irmãos queridos que já foram. Teremos os nossos corpos transformados, não teremos mais crise de ciático. Louvado seja Deus. Seremos bonitos, louvado seja Deus. Mas veremos a Deus. Essa é a maior bênção que a gente pode desfrutar. Por isso que ele começa dizendo: bem-aventurados, abençoados são aqueles que têm as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Amém. Oi. Alguém que confronta, né? Muito bem, tem um texto de Salmos também que eu lembrei agora, que coloca lá, irmão, rapidinho para finalizar, de novo, né? Salmo 24, 3 e 4. E eu encerro a minha parte aqui com esse versículo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Amém? Deus abençoe a igreja.